Muito bem, e o ponto fundamental, dizer que crises deixam sequelas, mas também ensinam, não é? Então, nesse momento de Covid-19, evidente que você falar para um pai que perdeu uma filha, ou para uma mãe que perdeu um filho, ou para um filho que perdeu pai e mãe juntos, esses casos todos, não é muito fácil dizer que uma crise ensina. Para muitas pessoas, naquele momento, a crise é apenas sofrimento. A crise, ela apenas gerando sequelas nas pessoas. Mas a gente sabe que as crises também ensinam. Eu vou dar 3 exemplos, ou pelo menos 2 consolidados, o terceiro para a nossa reflexão. Vejamos, a Segunda Guerra Mundial é um exemplo muito claro de que as crises deixam sequelas. Foram mais de 6 milhões de judeus mortos. Então, assim, um dano irreparável para a humanidade. Mas elas também ensinam. Nós tivemos exatamente como produto da Segunda Guerra Mundial, como resultado da Segunda Guerra Mundial, um grande pacto que formulou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E naquela declaração a gente tem uma formulação muito nobre que é: ninguém será torturado em nenhuma circunstância. Então veja só que interessante. Depois de um momento em que a tortura foi feita de forma muito direta para muitas pessoas, vem a necessidade, e aí eu estou recuperando o Heráclito, lembra? Os contrários, da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos essa grande construção humana, mesmo que tenha críticas à Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos, de fato, ali uma espécie de tratado que conseguiu equacionar, consensuar, colocar como consenso, princípios de mundos muito distintos, né? De mundos muito distintos, que depois gerou a Guerra Fria, que é o mundo, enfim, soviético em relação ao mundo capitalista. Então, esse é o primeiro exemplo para mostrar que, sim, as crises deixam sequelas, mas elas também ensinam. 2, a ditadura militar no Brasil, aqui de 1964 a 1985, ela deixou sequelas, certamente. Pessoas morreram, pessoas foram torturadas, a imprensa, obviamente, os jornalistas não tinham a sua própria liberdade de fazer as suas matérias e tal, um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Mas essa ditadura militar, paradoxalmente, gerou ali em 1985 um debate muito forte, que depois gerou, 3 anos depois, em 1988, a chamada Constituição Cidadã. A Constituição da República Federativa do Brasil, esse nosso texto constitucional, é a Constituição mais avançada do ponto de vista de direitos individuais e coletivos. Então, veja, depois daquele momento de repressão, de sofrimento, de tortura, de mortes, e quem quiser tentar negar que houve tudo isso está negando a realidade, e nós sabemos que existem pessoas dispostas a negar a realidade. Mas aqui nós estamos num ambiente acadêmico em que as pessoas são suficientemente inteligentes e esclarecidas para saber que contra fatos históricos não se pode negar os fatos históricos. Você pode tentar interpretá-los de outra maneira, mas negar jamais. Negar que não houve tortura. Não dá, né? Até hoje há, inclusive. E aí, se esses 2 exemplos são suficientes para deixar claro que as crises geram sequelas, mas também ensinam, aprendemos com a Declaração Universal, aprendemos com a Constituição, daí eu coloquei aqui Covid-19. A Covid-19 gerou uma crise gigante, mortes, não tenho o que falar, não preciso caracterizá-la. O que nós teremos depois, pós-Covid? Que é um pouco essa ideia de pensar os desafios, no caso da educação, mas em outros parâmetros também. Eu, obviamente, não tenho ainda, neste momento, como ninguém aqui tem, condições de afirmar efetivamente o que nós teremos. Mas, como sou estudioso de Heráclito há bastante tempo, eu sei que da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. Então, dessa crise sanitária, nós teremos certamente conquistas importantes no mundo afora, no Brasil em particular.